Oi, meus amores! Agora a gente vai continuar a nossa aula sobre os vermes, falando um pouquinho sobre os nemateumintos, ou nematóides, ou asqueumintos. Aqui eu trouxe uma imagem maravilhosa para representar esse grupo. E os nematóides, então, são vermes, porque são invertebrados compridos, né? Mas em vez de serem achatados iguais aos plateumintos, eles têm formato cilíndrico, então eles não são achatados. Eles são triblásticos também, então eles têm mesoderme, endoderme e ectoderme. Simetria bilateral, se eu cortar esses organismos no meio, eu vou ter duas partes iguais. E eles são pseudocelomados, diferente dos plateumintos. Os plateumintos eram acelomados. Os nematóides são pseudocelomados, ou seja, eles têm a cavidade para os órgãos, então eles têm um pseudoceloma, que é pseudoceloma porque ele não é totalmente revestido pela mesoderme. E tem mais um detalhezinho. Os nematóides, eles têm o corpo coberto por uma secreção de cutícula, então eles têm uma proteçãozinha revestindo o corpo desses animais, que protege eles contra as desidratações, então eles não ficam desidratados por causa dessa cutícula. Uma característica que você não pode esquecer dos nematóides é que eles são os primeiros organismos a terem ânus. Ai, que emoção, não é mesmo? Por quê? Porque agora eles podem comer pela boca, digerir tudo que é importante para o corpo dele, e o que não é importante vai ser excretado pelo ânus, não é mais excretado pela boca. E eu acho isso muito importante. Como eles têm ânus, eles têm sistema digestório completo. Põe aí 5 corações, estrelinhas, fogos de artifício nessa informação dos nemateumintos, ou nematóides. Respiração e circulação continuam sendo por difusão, ou seja, passa esses gases de célula por célula, não tem uma estrutura específica para fazer a respiração ou circulação. A excreção acontece por esse tubo H ou canais renetes. Tem essa carinha aqui de H, né? O que acontece? Esses dois canais longitudinais vão recolhendo as excretas para depois eliminar. O sistema nervoso ele é centralizado, ele tem um gânglio nervoso também, não é um cérebro nem nada assim sensacional, mas tem uma centralização das informações nervosas. E essas informações são levadas por esses dois cordões ao longo do corpo. E musculatura, eles têm um esqueleto hidrostático. Esse esqueleto hidrostático não tem nada a ver com ter ossos, tá? Esqueleto não é essa a ideia aqui. Esse esqueleto hidrostático, ele mantém o formato do corpo, então é com água que vai manter o formato desse corpo. Então, eles são dioicos, né, normalmente, ou seja, tem um que vai ser o macho e a outra que vai ser a fêmea. Então, são sexos separados. Eles não são hermafroditas, normalmente. E esses organismos podem ter a fecundação interna, ou seja, a fecundação juntar o espermatozoide e o ovócito dentro do corpo deles. Vamos para uma doença, né, que é causada por esses nemateumintos. Um exemplo maravilhoso é a lombriga, que é a Ascaris lumbricoide, e ela pode causar a doença que a gente chama, às vezes, de lombriga, às vezes de ascaridíase, tá? A ascaridíase ocorre através da ingestão dos ovos. Nós somos os hospedeiros definitivos da lombriga, e esses ovos eles vão eclodir dentro do intestino. Passa por um monte de órgãos, passa pelo fígado, coração, pulmão, traqueia. E aí, na traqueia, você dá aquela engolida novamente. Que agradável. E aí, depois ele passa pelo esôfago, estômago e vai ficar alojado no intestino delgado. Ao longo de toda a passagem, né, por esses órgãos, os ovos vão se desenvolvendo no verme. E ele vai ficar ali no intestino se alimentando dos nutrientes que você está comendo. Sintomas, o que você vai sentir se você estiver com lombriga? Você vai ter náusea, cólicas abdominais, diarreia, tosse seca, lembra lá? Porque você vai dar uma engolida novamente nesse animal e reação alérgica. Essa tosse seca aqui é porque ela está subindo pela traqueia e a gente fica tossindo. Profilaxia ou medida de prevenção é saneamento básico, por quê? Porque quando a gente elimina as nossas fezes têm os ovos da lombriga. E esses ovos, eles podem estar na água ou em alimentos contaminados. Se a gente tem saneamento básico, a gente evita o ciclo desse verme, porque corta aqui a propagação desses ovos para outros humanos. E também hábitos de higiene, porque esses ovos podem estar, por exemplo, nas nossas unhas. Sabe aquela galera que fica roendo unha, lambendo a mão, todas essas coisas que a gente acha super gostoso e agradável? Esses hábitos de higiene, de lavar frequentemente a mão, podem impedir o ciclo da lombriga também. Outro verme nemateuminto é o Ancylostoma duodenale ou Necartor americanus.
Coloquei aqui a imagem dele ao meu lado para vocês ficarem animados de entenderem mais sobre essa verminose. Ela vai causar o amarelão ou ancilostomose, então os nomes das doenças que esses vermes causam é a ancilostomose ou amarelão, porque a pessoa fica com aquela cara meio amarelada. E como é que você pega essa doença? A larva desses vermes podem penetrar pela pele fina dos pés. Elas vão entrar, elas vão passar pelos vasos linfáticos para os vasos sanguíneos. Entrou nos vasos sanguíneos, ele começa a entrar na circulação sanguínea, passa pelo coração, pulmão. Chegou no pulmão, ele vai ir para a traqueia, esôfago, estômago, e aí depois que passou no estômago, ele vai se alojar aqui no intestino. Adivinha por que ele vai se alojar no intestino? De novo, ele vai ficar se alimentando dos nossos nutrientes. E isso vai poder causar anemia na gente, né? Palidez, fraqueza e tontura. Esses organismos estão lá no seu intestino, eles continuam se reproduzindo, curtindo um momento. E aí, eles vão liberando os ovos. Esses ovos são liberados nas fezes. Os ovos eclodem e aí liberam as larvas que podem entrar na pele fina dos pés de outro humano. Métodos de profilaxia ou de prevenção, saneamento básico, porque aí eu corto o problema aqui dessas fezes com os ovos poderem contaminar água e alimentos. E hábitos de higiene, lavar bem as mãos, tudo mais. Às vezes, as provas que você pode fazer nessa vida que você vai ter aí, às vezes elas perguntam assim, me fala quais são as doenças causadas por vermes. E tem uma frasezinha aqui de um site que a tia pegou para vocês para falarmos como que a gente vai decorar essas doenças? E um dos jeitos é pela frase, amo filas de gente. Mentira, eu odeio quando tem fila em qualquer lugar da minha vida. Mas, amo filas de gente é que o é da doença amarelão, o é da doença oxiurose ou oxiuro, já vou falar dela. Fio é a filariose ou elefantíase. As é da ascaridíase. DG é da doença do bicho geográfico. E estrongiloidíase. Essas doenças, a gente já falou do amarelão, ascaridíase e tal. Mas, oxiurus, o que é essa doença do oxiurus? Também são larvas, né, de ovos. E aí, pela instalação desses ovos no intestino, a gente começa a ter coceirinha no ânus. Porque os ovos, as larvas, elas vão sendo liberadas e ficam ali no nosso ânus. Aí a criança fica com coceirinha no ânus. Interessante. Filariose é a elefantíase. Esses nematóides, eles se instalam nos nossos linfonodos, que são no nosso sistema linfático. E aí tem a obstrução desse sistema linfático. Com essa obstrução, começa a inchar as partes do nosso corpo. Então, tem um grande inchaço das pernas. A perna fica tão grande que aí tem esse nome de elefantíase. Parece que a perna está tão grande quanto a perna de um elefante. Doença do bicho geográfico é um bicho que, assim, vai na praia, você pega, jogar um vôlei de areia, você pega as caixinhas de areia, sabe que as crianças vão brincar nas caixas de areia que tem os parquinhos, às vezes pega. Essa larva fica nesses lugares porque eles são eliminados nas fezes dos cães e gatos, e aí essa larva entra pela pele fina dos pés, só que ela não vai cair no intestino nem nada. Ela vai passando e subindo assim, ó. E aí vai fazendo o caminhozinho dessa larva que parece que ela tá fazendo um mapa na sua pele. Por isso que é esse nomezinho de bicho geográfico. E também a estrongilodiase, que ela é uma doença que também é causada por larvas, né, que penetram na nossa pele e depois elas se instalam no intestino. Mas é bem raro, tá? Essas outras doenças. As principais são a que a tia falou mais durante a aula, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando. Estou com saudades. Um grande beijo e se cuidem.